e dará ramos como uma planta. Poder sentar. Amém? Meus irmãos, antes que possa lhes falar acerca da palavra, eu quero dizer da minha alegria em poder estar aqui com vocês nessa oportunidade. Agradecer ao nome do Senhor pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora, pela live, de todas as partes do Brasil e algumas do mundo, conforme já foi dito aqui. Louvar ao nome do Senhor e pela vida do meu amigo, pastor Rui Abreu, sua família, sua casa. Pastor, é bom estar aqui com o Senhor, é bom mesmo, viu? É prazeroso. Tudo aquilo que é grande hoje foi pequeno um dia, correto? Tudo aquilo que é grande hoje foi pequeno um dia. Nós vamos descobrir isso através da palavra daqui a uns instantes. Deus te abençoe muitíssimo. É bom ver o Senhor com saúde, tá? Ver a irmã missionária Maria da Guia também, sempre com um sorriso Colgate estampado, Deus te abençoe. Deus abençoe os meninos da banda, Maestro ali tem os dedos ungidos, e tem uma garganta de ouro. Deus abençoe vocês. O Léo, eu não dispensa comentário, É bom te ver novamente. Eu percebi que aqui todo mundo tem talento. Aí o pastor Rui disse que eu vou cantar, Cantar o quê, irmãos? Que Deus abençoe. Então, nós vamos falar aqui um pouco da palavra. Daqui a pouco, quem sabe, Léo? Léo está ali e ele me salva nessa aqui. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração essa noite. Em meio aos intempéries da vida, as tribulações, a pressão, todo mundo precisa entender e aprender que o ser humano convive com três coisas diariamente. O ser humano convive com a ansiedade, com a expectativa e infelizmente também com a frustração. Essas três coisas fazem parte da nossa vida diariamente, queiramos ou não, nós vivenciamos isso todos os dias. Em meio à pressão, em meio aos intempéries, às coisas que a gente está sujeito a passar, eu, sendo sujeito a tudo isso, eu criei uma frase. A frase diz que entre a razão e o equilíbrio, eu prefiro o equilíbrio, pois nem sempre quem tem razão é equilibrado. E às vezes tem muita gente que perde a razão por falta de equilíbrio. O equilíbrio é a chave para qualquer coisa nessa vida que nós queiramos fazer. Mas a pergunta que não quer calar e que quer falar todo o tempo é essa aqui: até onde o ser humano é capaz de suportar a pressão? Será que nós conhecemos o nosso potencial quando diz respeito a suportar a pressão? Até onde nós temos o tal chamado equilíbrio para suportar a adversidade? Já fomos colocados à prova a ponto de dizermos chega, a ponto de dizer é tudo que posso? Deus, sendo o criador do ser humano, conhecendo perfeitamente ele por dentro e por fora, sabe perfeitamente também até onde eu e você somos capazes de suportar. Nós precisamos, baseados na Bíblia, aprender uma coisa: se não somos suficientemente fortes, se não somos suficientemente preparados para resistir àquilo que está diante de nós, existe alguém que está pelejando por mim e por você. Ora, diante de tudo isso, o texto que lemos aqui é uma realidade. O contexto, que aqui eu quero já dizer a vocês, uma coisa é o texto que fala sobre Jó, e outra coisa é o contexto da vida de Jó. Palavras ditas por este aqui. O capítulo 1 do livro de Jó se refere a este homem como o Marajá do Oriente, o homem mais rico de sua época, em sua região. A sua riqueza era incontável,
e é contada aqui, pelo menos aquilo que foi possível registrar. Jó era um homem próspero em todas as áreas de sua vida. O texto do capítulo 1 começa a registrar a sua riqueza, o seu poder. O capítulo 2 do livro de Jó diz que em uma reunião dessas, os judeus estavam presidindo, aparece também Satanás. Este aparece e é-lhe feita uma pergunta, e esta pergunta ela é um questionamento. Tens visto o meu servo Jó? Tens visto como ele é um homem íntegro, fiel, que é temente e que se desvia do mal? Repare que eu disse aqui todas as qualidades que Deus falou acerca de Jó. Quando Deus vai falar acerca de Jó, Ele faz questão de dizer perfeitamente suas qualidades e nada daquilo que Jó tinha. A pergunta é: por que Deus não registrou, conforme o capítulo 1, aquilo que Jó tinha? A resposta é bem clara: é que para Deus pouco importa aquilo que eu e você temos, Ele quer saber mesmo é quem eu e você somos. Vou repetir: Ele não quer saber se você é empresário, Ele não quer saber quantos diplomas você tem, Ele não quer saber o número de faculdades que você estudou, Ele não quer saber o seu grau de escolaridade, Ele não quer saber o seu poder aquisitivo, não quer saber o tamanho da sua riqueza, da sua conta bancária, não quer saber quantas pós-graduações você tem, porque Deus não está nem um pouquinho importado e se importando com aquilo que você tem. Isso para Ele não importa. Ele quer saber quem você de fato é, quem eu e você somos. Esse é o interesse de Deus saber. Para que Deus nos trouxe aqui? Para falar conosco acerca disso. Porque para Deus essa noite é importante saber o que nós trouxemos quando chegamos aqui. Ele não quer saber quem ficou em casa, não quer saber quem não veio. Ele quer falar com quem está aqui essa noite, é com quem está aqui. Ele quer falar com você que está me assistindo aqui de frente, quer falar com os meninos que estão ali na banda, quer falar com quem está aqui do altar. Eu estou pregando aqui nessa noite para quem veio receber de Deus uma palavra, mas para quem trouxe também um culto para Deus. Cadê você que trouxe um culto essa noite aqui para oferecer? Cadê você que trouxe um glória, que trouxe um aleluia, que trouxe a mão levantada? Aonde está você que trouxe alguma coisa essa noite para Jesus? Aleluia! Ora, até onde eu e você somos capazes de suportar a pressão? Outro questionamento que não quer calar é esse aqui. A gente sabe que todos nós somos sujeitos a passar por situações das quais estas situações podem ser provocadas pelos outros. Você que me assiste, escute. Se você está passando um problema, quando a igreja é culpada pelo seu problema, você tem para quem reclamar. Quando o pastor é o culpado pelo problema que você está atravessando, você tem para quem reclamar. Quando o trabalho, o local que você trabalha é o culpado pelos seus problemas, você tem a quem reclamar. Quando os governantes, presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores são culpados pelo seu problema, você tem a quem reclamar. Quando o seu pai é o culpado, quando a sua mãe é a culpada, quando os seus irmãos são os culpados pelos seus problemas, você tem a quem reclamar. Quando o diabo é o culpado pelos seus problemas, você tem a quem reclamar. Mas e se Deus é quem provoca o problema? Para quem nós vamos reclamar? Se Deus é quem permite, a quem vamos recorrer? Para quem vamos levar a queixa? Se Deus é quem permite, a quem vamos reclamar? Essa é uma pergunta ou um questionamento que fica aqui para mim e para você. O texto que lemos aqui é uma prova de tudo aquilo que eu estou lhes dizendo, pois o texto começa falando acerca de um homem chamado Jó. É a sua história, é o seu contexto. Você percebe que ele começa a falar acerca das árvores. No mundo espiritual nós somos conhecidos como árvores. A Bíblia diz em Jeremias que aquele que confia no Senhor, ele será plantado como uma árvore junto aos ribeiros. A mesma Bíblia diz no Salmo 128 que aquele que confia, aquele que é justo, a sua esposa será como uma planta de oliveira plantada em volta de sua mesa que floresce.
O Espírito Santo é comparado com uma árvore, porque a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. A mesma Bíblia diz em João capítulo 15, o texto está claro dizendo que nós somos as varas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. No mundo espiritual nós somos vistos como árvore. Jesus curou um cego, e depois de curar este cego, ele perguntou: o que você vê? O cego responde dizendo: eu vejo os homens como árvores. O texto original diz que Deus plantou o homem sobre o jardim. Na longevidade das árvores, a árvore que é conhecida como a mais longeva, aquela que mais vive, aquela que que alcança maior tempo de idade, é a palmeira. E quando se trata de palmeira na Bíblia, está falando de uma palmeira chamada tâmara. A tamareira é como uma palmeira. A Bíblia diz que o justo ele é como a palmeira do deserto e como o cedro do Líbano. A tamareira é a árvore com maior longevidade. Quando se joga uma semente de tâmara no seco, onde quer que você queira jogar, você precisa esperar 30 anos para colher o primeiro fruto. Quantos anos, igreja? 30 anos você tem que esperar para comer o primeiro fruto. O que é mais interessante é que depois que essa tamareira começa a colocar fruto, pasme você, ela passa 200 anos produzindo dia e noite sem parar. Quem sabe você não entendeu, mas eu vou fazer você entender agora. É Deus dizendo: não está demorando, você vai produzir na hora certa, vai produzir no tempo certo. Deixa eu profetizar, não está demorando o crescimento dessa igreja, ela vai crescer no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Não está demorando aquilo que você pediu, Deus vai te dar no tempo certo, na hora exata. E eu vou profetizar para você pegar essa noite: não está demorando, e por mais que demore, aquilo que você plantou, quando você começar a colher, terá frutos para você, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus vizinhos da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, da cidade. Terá fruto para quem quiser colher, quem recebe essa palavra nessa noite. Ora, mas Jó, quando fala de uma árvore, ele está falando dele, ele está falando de si próprio. E olhem para cá para entender: tudo nessa vida tem um predador, tudo nessa vida tem um inimigo. A pergunta que me fiz durante um bom tempo é: qual será o maior inimigo da árvore? Descobri. Alguns dizem ser o machado, outros dizem ser o homem, outros dizem ser o fogo, o tempo quente. Mas afinal de contas, o maior inimigo da árvore chama-se gafanhoto. E a Bíblia fala sobre 4 tipos de gafanhoto no livro de Joel. Esses 4 gafanhotos têm cada um uma função diferente relacionada à árvore. O primeiro gafanhoto é chamado de cortador. O nome dele, igreja? Grave bem isso aqui: cortador. O gafanhoto cortador é aquele que tem uma função específica na árvore. Ele é responsável por cortar as folhas da árvore. Você já deve ter passado por algum lugar aí e ter visto uma árvore com muitas folhas no chão e sem nenhuma em cima, porque o cortador passou lá e cortou todas as suas folhas. Para quem não sabe, as folhas da árvore, missionária Maria da Guia, as folhas da árvore representam a beleza da árvore. A função do diabo em nossa vida também é essa: é tirar aquilo que nós temos como beleza. Olha para cá, você que me assiste, e preste atenção. Já hoje eu estava pensando isso enquanto dirigia para cá. Repare que quando Joquebede dá a luz a Moisés, o texto diz que Moisés era formoso, e por isso ela o escondeu, porque era formoso. Veja em Juízes que Sansão tem um segredo, e Dalila se aproxima de Sansão para quê? Porque gostava de Sansão? Porque amava Sansão? Não. Veja, o que era formoso Deus mandou esconder. Disse: deixa para aparecer na hora certa, porque ninguém esconde quem Deus quer mostrar. Aleluia.
Porém, quando se trata de Sansão, ele tem um segredo, e Dalila se aproxima de Sansão não porque ama Sansão, não porque ele é fortão, não porque ele é charmoso, não porque ele é bonitão, não porque ele é o garanhão. Ela se aproxima dele por causa do segredo que ele tem. Não se engane, não é porque você é bonito, não é porque você é elegante, não é porque você é forte, não é porque você é bombadão, não é porque você é o cara, não é porque você é ela. O diabo só quer aquilo que você tem, chamado de segredo. E o diabo sabe e se pergunta todos os dias, pastor Rui, qual será o segredo desse cara tocar tanto? Onde esse tecladista arrumou tanto talento? E o Léo, de onde vem essa voz? Esse menino que antes de ontem era um menino de rua e hoje está tocando um trompete, de onde ele saiu? O diabo fica tentando descobrir o segredo da beleza do ministério meu e seu, porque ele sabe que se ele conseguir cortar a beleza que Deus nos deu, se ele conseguir arrancar de nós esse segredo, vai-se embora aquilo que de fato tem influência sobre este mundo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque se tratando de Sansão e se falando de beleza, a maior beleza de Sansão não eram os seus músculos, não era a sua altura, não eram os seus cabelos compridos. A beleza de Sansão era o segredo que ele tinha por dentro. O cortador quer cortar, ele quer ceifar. Eita, glória a Deus. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, só para te dizer isso aqui. Enquanto você permanecer aqui olhando para mim, enquanto eu for o teu dono, enquanto eu estiver no equilíbrio e no controle de tua vida, o cortador não terá espaço na sua vida. Vocês viram? Já foi cantado aqui. Estou no meu jardim, abre meu coração, ó, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus eita, perca o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim isso, canta, desejo de te adorar. Vai. Só pra te adorar, quero meu perfume, primeira essência, teu jardim partir. O diabo não vai tirar a beleza que o Espírito deu a você. Ele me dá saio. Eu estou cheio do Espírito aqui, eu estou navegando na graça e na unção aqui, para profetizar e dizer: Satanás não vai cortar a beleza que o Espírito te deu, o diabo não vai tocar naquilo que Deus te deu. Quem recebe a palavra, o segundo gafanhoto é chamado de migrador. O gafanhoto migrador tem uma função diferente do cortador. A função dele é descascar os galhos, porque ele sabe
que as cascas da árvore produzem vitaminas para os frutos que ainda serão brotos. Por isso, ele quer descascar os galhos. E quando se olha para cá, a gente se lembra do que foi dito por Paulo em Efésios capítulo 6, quando ele manda nós nos revestirmos da armadura do Espírito. As cascas, missionária Maria da Guia, as cascas da árvore representam a armadura dela contra bactérias, contra insetos e qualquer outra coisa que seja predador. Elas produzem vitaminas também para as folhas. Escuta, tudo que o diabo quer é que você ande nu, porque ele sabe que um crente desprevenido espiritualmente, ele está nu. Eu vou lhe mostrar uma coisa aqui. Nós estamos falando de árvore. Quando o homem peca, e o pecado faz isso, quando o homem pecou no jardim, o primeiro sintoma que o pecado provoca é a vergonha, porque foi a vergonha do pecado que fez Adão pensar que podia se esconder. E sabe o que me deixa encantado com isso aqui? É que Adão se esconde e ouve-se a voz de Deus que ecoava pelo jardim, dizendo: Adão, Senhor, eu estou aqui. Eu acho interessante que ele faz para si vestimentas de folha, de folhas. E aqui vai acontecer algo simbólico. Deus sacrifica. Lembra-se que a Bíblia está dizendo que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor sacrifica um animal, e daquele animal ele faz vestes para o homem, porque o homem estava nu. Então, preste bem atenção. E lá na cruz, Jesus, que é o último Adão, eles arrancam as suas vestes, pois Isaías diz que ele era como um homem como daqueles que as pessoas escondiam o seu rosto. É que os homens que eram crucificados naquela época eram crucificados nus, não era como os filmes mostram aí. Por isso, quando as mulheres iam entrando em Jerusalém na época da festa da Páscoa, escondiam o seu rosto, o rosto dos seus filhos, para que não observassem a vergonha, não observasse Jesus que estava na cruz nu. Então lá no jardim, o Senhor vestiu o homem. Lá na cruz, o homem despiu a Jesus. Lá no cenáculo em Pentecoste, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, e todos foram. Olha só o que diz Lucas capítulo 24, versos 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de... Então, quando estavam no cenáculo, a Bíblia diz que o Espírito desce e eles são revestidos. Então pega isso aqui. Lá no jardim nós somos vestidos, na cruz nós somos despidos, mas lá no cenáculo nós somos revestidos. Ah, tu não pegou? Eu vou dizer de novo para você entender. Lá no jardim nós somos vestidos, na cruz nós somos despidos, e no dia de Pentecoste nós somos revestidos. Eu vou diminuir para você entender. Então nós servimos a um Deus que veste, a um Filho que despe, a um Espírito que reveste. Louvado seja o nome do Senhor. E isso significa o quê? Vestidos, despidos e revestidos. Vestidos, despidos e revestidos. Vestidos, despidos e revestidos. O Deus que veste, o Filho que despe, o Espírito que reveste. Louvado seja o nome dele. E é por isso que o diabo não vai com a tua cara, porque quando ele olha para você, ele enxerga que você está armado e perigoso. Ah, tu não entendeu? É por isso que o diabo não gosta da sua cara. É quando ele olha para você, ele percebe: eu não posso com esse crente ali. Eu quero ver Tranca-Rua bater de cara com um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ver Maria Mulamo bater de frente com um crente cheio do Espírito Santo, revestido de Deus. Eu quero ver qual é a Pombagira que está de frente com um crente revestido, cheio do poder, revestido da graça, revestido do poder e da unção. Eu estou pregando aqui nessa noite para crentes revestidos. Eu estou pregando aqui para uma banda revestida. Eu estou pregando aqui para pastores revestidos. Eu estou pregando aqui para uma igreja revestida de poder. O terceiro gafanhoto, esse é difícil.
é conhecido como devorador. De quê? Qual a função do devorador na árvore? Diferente do cortador, diferente do migrador, esse aqui não trabalha na casca e nem nas folhas. Ele é responsável por comer os brotos, o fruto ainda nas flores. Ai, Deus. Ele observa que as flores, as árvores estão produzindo flores. Então ele chega e consome, ele devora o fruto. Irmãos, isso aqui é tão sério, pastor Rui. Tem crente que entra ano e sai ano e a vida dele não muda. Ele compra carro, vende carro, troca de carro, abre empresa, fecha empresa. O salário é bom, não é porque ganha ruim, ganha bom. E no final do mês ele termina o mês no vermelho. Você já parou para perguntar que às vezes, esse devorador pode estar agindo na sua vida? Você que me assiste aqui, esse gafanhoto pode estar sendo responsável, e por culpa sua, porque tem gente que quer expulsar devorador fazendo campanha, quer expulsar devorador com oração, quer expulsar devorador subindo no monte. Não. Devorador só se expulsa ele com fidelidade, com mão aberta. Com mão aberta. Então tem pessoas que não prosperam, não tem como prosperar, entra ano e sai ano. Eu posso falar? Diga amém. Ele é um eterno escravo da farmácia, escravo de agiota, escravo da oficina mecânica. Entra semana e sai semana, a moto é quebrada, o carro é quebrado, e até parece, aí diz: meu Deus, tu não está comigo. Deus está contigo, tu é que não está com ele. E o devorador, ele abre brecha. Aliás, ele entra na brecha, porque essa é a realidade. Deus entra pela porta que você abriu, e o diabo pela brecha que você esqueceu de fechar. E o devorador tem consumido a vida de muita gente. Quer que eu diga mais? O devorador tem consumido relacionamentos, casamentos, vidas. Meu Deus, só Deus sabe o quanto eu tenho trabalho para dizer essas coisas, mas não é à toa. Eu sou pregador há mais de 30 anos nesse país, tenho autoridade para falar. A realidade é que a gente anda e assiste dia após dia, pastor Rui, essa é a verdade. Igrejas que não prosperam, casamentos que não prosperam, vidas que não prosperam, entra ano e sai ano, e a vida dele é igual a de Isaías. Nunca tinha tido visão da glória de Deus, porque acostumado a conhecer o templo, conhece os músicos, conhece o pastor, mas é preciso alguém morrer para que ele tenha visão de Deus. O que Deus está dizendo aqui essa noite é: o devorador não terá espaço na tua vida a partir da hora em que você devolver aquilo que não é seu. Essa é a verdade. A gente tem que entender isso aqui, irmãos. Nem que nós não queiramos, temos que entender. Aleluia, diminuiu glória, né? Eu podia até pular dessa parte aqui, né? Diminuiu glória. Mas essa é a verdade. O quarto gafanhoto é chamado de destruidor. O nome dele? Diferente dos primeiros três, o destruidor tem uma função mais letal. O gafanhoto destruidor é o menor de todos eles. Ele não atua nas folhas, muito menos na casca. Não. E nem nos frutos. Ele procura o tronco da árvore. E olha para cá, irmãos. O destruidor é letal. Ele olha para a árvore, pastor Rui, e vê que a árvore está sem folhas, descascada, sem frutos. Ele aparece e diz: agora eu vou dar o golpe de misericórdia e terminar de matá-la. Diferente dos outros três, esse destruidor, ele sabe que no centro da árvore existe algo que a torna, que faz o tronco ficar de pé. Ele então cava uma broca bem no pé do tronco e entra dentro do tronco da árvore. E toda a árvore, guarda isso aqui, tem no meio dela uma espécie de vitamina
que é chamada de clorofila. A clorofila é aquilo que joga a vitamina para os galhos, para as folhas, para as cascas, para os brotos. Essa é a tal clorofila. E como o destruidor sabe que essa vitamina é capaz, ela que sustenta a árvore de pé, o que ele faz? Ele fura o tronco embaixo e ele vai consumindo a clorofila, comendo por dentro, comendo por dentro, comendo, devorando por dentro, até que quando tudo é consumido, o tronco da árvore tomba e cai. Explica melhor, pastor. Eu vou explicar. Vou explicar melhor. A igreja está cheia de crente, achando que o diabo quer ele lá fora, quer destruir ele nas festas, na prostituição. Quer não, pastor? Quer. Mas eu posso dizer a vocês que a quantidade de crente destruído sentado nos bancos da igreja hoje é muitos. Porque o diabo não quer matar ninguém lá fora, ele quer matar os crentes sentados nos bancos da igreja, com a boca fechada, sem dizer um glória, odiando o pastor, não gostando da líder de senhora, não indo com a cara do tocador. Ele tem prazer de matar qualquer um sentado no banco da igreja, porque ele sabe que se te tirar daqui fica mais fácil você entender. Então ele procura matar o crente sentado no banco da igreja. Porque ele não trabalha por fora, ele trabalha por dentro. E é por isso que tem uma grande quantidade de crentes, escuta, nas igrejas hoje, depressivos, oprimidos, casamentos destruídos, abusos sexuais. Verdade, pastor? Sim. É por isso que tem gente com amargura dentro de si, com ódio, e não consegue liberar perdão, não consegue botar para fora, com pecados escondidos que não conseguem confessá-los, e fica morrendo sentado no banco da igreja lá, porque o destruidor quer matar ele por dentro. O destruidor quer que você entre aqui, que você fique de boca fechada. O destruidor sabe que se você sentar aqui desse jeito, para você tanto faz estar aqui como assistindo um jogo de futebol, como estar no shopping, como estar passeando na rua, como estar em qualquer outro lugar, você vai achar a mesma coisa, porque ele sabe que você está vazio, sem sentir nada. O destruidor quer que os crentes façam da igreja um local de passeio, um lugar de tirar foto, um lugar de achar um namorado, uma namorada, um ambiente onde propício para se passear, de vir aos domingos, somente aos domingos, talvez qualquer outro dia que seja um feriado. Ele quer que a igreja seja mais um lugar social. Olha para cá, porque eu vou liberar uma palavra nessa noite. Eu quero que o diabo se lasque para lá. Aqui não, aqui ainda é o ambiente do culto, aqui ainda é o ambiente da adoração. Eu estou pregando aqui para quem veio adorar essa noite. Cadê você? Aqui ainda é o ambiente da adoração, aqui ainda é o ambiente do culto. Aqui não é shopping center, aqui não é praça de passeio, aqui não é lugar de ninguém intrigado, não é lugar de ninguém com raiva. Aqui é lugar de crente revestido, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. Aqui é lugar de crente que veio adorar. Cadê os adoradores aqui nessa noite? A gente tem que chegar aqui, Léo, e cantar aquela canção que o povo canta aí. E os anjos santo, toda criança canta, exaltado, santo, e o teu povo. Ah, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele a sério. Eu vou adorar porque eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo a autoridade aqui para adorar. Santo pra sempre. Teu nome, Léo, teu nome.
Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Que o diabo se lasque, a glória de Jesus. Que o diabo se lasque, a glória de Jesus. A glória não é de artista, não é de ator, é de Jesus. Santo pra sempre. Prepara aí, tá cantando. Prepara aí. Eu já vou encerrar. É agorinha, é o que nós cantamos. Diga comigo bem forte: a árvore caiu. Agora olha pra cá. Escuta isso aqui, missionária Maria. A árvore está cansada, desfolhada, descascadas, sem frutos e no chão. Eu não estava lá não, mas parece que eu estou vendo o diabo chegar e dizer: Jó, eu cortei as tuas folhas. E Jó diz: eu sei. Ei, Jó, eu descasquei os teus galhos. E Jó disse: eu sei. E Jó, eu também comi os teus frutos. E Jó disse: eu sei que os meus filhos morreram. Jó, eu te destruí por dentro, Jó. E Jó diz: eu sei. E o diabo pergunta: eu sei o quê? E Jó responde: eu sei que o meu Redentor vive, Satanás. Parte que aqui aguenta a pressão, parte que eu fui moldado, parte que eu fui preparado, parte que eu estou pronto para a pressão. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Deus vai te preparar. E não adianta o diabo se levantar, que você foi preparado para suportar pressão. Você foi preparado para suportar pressão. Não adianta o diabo bater, não adianta o fofoqueiro falar de você, se levantar contra a tua vida. Você foi preparado, forjado para forjado para suportar pressão, forjado para suportar pressão, forjado. Fica de pé comigo, vai. Quer ver? Olha isso aqui. Aí o texto termina dizendo assim: que se essa árvore cair no chão, mas eu gosto da Bíblia, o seu tronco tombar, as suas raízes envelhecerem. Olha isso aqui, irmãos. Ao cheiro das águas, ela vai tornar a brotar de novo. Escuta isso aqui. O diabo está todo dia perguntando por que tu está de pé. Ele não entendeu. Ele não entendeu por que tu ainda está em pé. Aqui não está dizendo que é chuva não, pastor. Está dizendo que é só o cheiro da água. Quando a raiz sentisse o cheiro da água, a árvore ficava de pé de novo. Então escuta isso aqui.
Era Deus dizendo para Satanás: escuta, diabo, tu está enganado. A árvore não fica de pé por causa das folhas, ela não resiste por causa dos galhos, ela não é forte por causa do seu tronco, ela não está de pé por causa dos seus frutos. Tu não sabia, Satanás? O que mantém uma árvore em pé são as suas raízes, capeta, são as suas raízes. Tu não sabe, diabo? Esses crentes aqui estão de pé, não é pela beleza, não é porque estão vestidos, não é pelos frutos, é porque tem raiz, é porque tem raiz, é porque tem raiz. E olha, o diabo não sabe, porque raiz é coisa secreta, raiz é coisa escondida. O cedro do Líbano, 50 metros de altura, em 3 anos, pasma, 5 centímetros para cima, 45 para baixo. É Deus dizendo: é devagar que tu vai crescer, tem paciência. Tu está crescendo é porque tu não percebeu que primeiro tu está crescendo para baixo. Primeiro eu estou te dando raiz para quê? Porque quando tu estiver alto, tu vai suportar o peso, as tuas raízes suportarão o tamanho que tu é. Tem gente querendo ser grande, mas não tem raiz para suportar o tamanho que ele quer ser e ficar. Primeiro Deus vai